Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, às vezes não repercutem, às vezes viram notícia, às vezes não viram notícia, só fica no seu grupinho do WhatsApp dos amigos, mas não importa. Para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir e não brigar sobre os assuntos que envolvem a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira às 8 da noite na TV da Cidade e às 9h30 da noite na TV BE. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo a enciclopédia da política joinvilense, professor Dosni Pischi, e o... Opa! Quem é esse cara aí? O que aconteceu? O cara é lá de Pomerode. Ah, é? De Pomerode. O engenheiro Ariel Arno Pisolati. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Pischi. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Wagner. Boa noite, Diego. Era para ser município, mas continua em Joinville, né? Piraberaba. Sim. Boa noite, William. Boa noite, Pischi. Um grande prazer de estar aqui hoje. Um grande prazer, eu digo por quê? Que esse programa iniciou comigo, com meu amigo e irmão Xiste Neto. E comigo? Qual foi? Contigo, mas o motivo qual foi? Rio Matias. Rio Matias. É verdade. Rio Matias, quando as obras andavam tortuosas lá na Fernanda de Noronha. É verdade. Não, estou vendo já. Não, Sim. já mas o estava na programa- Fernanda de Noronha quando começou. Ah, sim. É. Mas eu me sinto muito feliz hoje, realizado, porque alcançamos o nosso objetivo, não é, Henrique? A gente bateu nas obras do Rio Matias e vocês, William, Diego, Neto e Salles. Tem mais um, não tem mais um? São Lá 5. fora, não votou, mas tá bom. Vai entrar na lajota, é outra coisa. Tá bem. Mas é assim, ó, a gente se sente realizado porque a gente brigou pela comunidade. Lutou, né, para que se chegasse a um objetivo. Porque todas as CPIs de Joinville foram pizzas da Baggio, da Slice, não sei de onde. Hoje não teve pizza. Parabéns para vocês. Vamos falar sobre isso, mas antes, vamos falar sobre um secretário dengoso, porque ele já pegou dengue, e a coisa em Joinville, viu, senhores vereadores, está feia, está muito feia. Nós temos, de uma semana para outra, Ariel, 2.000 casos a mais de dengue. É muita coisa. Semana passada a gente estava com 10.000 casos e agora estamos com 12.000. É muita coisa. A segunda cidade que está perseguindo o Joinville, lá na Rabeira, com 390 casos, é Navegantes. E aumentou 20. Então, alguma coisa está errada. E acho que vocês têm que, como representantes do povo de Joinville, fazer alguma coisa. Porque daqui a pouco nós estamos com a metade da população com dengue. Verdade. O aumento é muito grande. Mas o assunto hoje não é dengue, né, Ariel? Não. O assunto é resultado maravilhoso da CPI do Rio Matias. Vamos para a paródia? Vamos para a paródia. A paródia já fala sobre isso. Então eu chamo Silvio Peck para contar sobre o resultado da CPI. Pode chegar, Piá Vividense. Oi, gente! Aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo! Aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já
agradecer a sua presença conosco aqui todas as quinta-feiras e dizer: não deixe de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É só você digitar Programa Passando a Limpo lá no YouTube, lá no Facebook, inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo o material que é produzido aqui diretamente aí na palma da sua mão no seu smartphone. Beleza, povão? Vamos pra frente porque hoje nós vamos falar sobre o relatório da CPI que já tá pronto. E a pergunta agora é: e o que vai ser daqui pra frente? Pois bem, para isso nós vamos chamar o nosso violeiro que tá ali esperando ansiosamente. Violeiro abençoado, solta o som! CPI do Gil Matias foi finalizada. Já tem gente preocupada, consciência tá pesada. O povo quer urgentemente a responsabilização, mas enquanto ela não chegar, nós vai continuar mostrando esse descaso. 6 anos só de buraco. Manda foto que eu vou postar, que é pro povo compartilhar. Quem vai ser o responsável por todo esse descaso? Diga logo o que vai ser. Joinville quer saber. CPI chegou no final e o centro tá no recomeço. Nem querendo eu esqueço, e lembrando eu me aborreço. Foram 6 anos enrolando e ferrando a população. Só espero que o final nos mostre a final de quem foi esse descaso. 6 anos só de buraco. Manda foto que eu vou postar, que é pro povo compartilhar. Quem vai ser o responsável por todo esse descaso? Diga logo o que vai ser. Joinville quer saber. Quem deixou o centro arrasado, comerciantes lesados, buraqueira e erosão, sacaneou com o povão. Quem vai ser o responsável por todo esse descaso? Diga logo o que vai ser. Joinville quer saber. Tá aí, muito bem. Silvio Peck, o Piá Vividense, com mais uma paródia, né, professor? Muito bom. Muito bom, Ariel. Todo mundo quer saber quem é o responsável. E quem vai responder para a gente é o presidente da comissão e o relator. Quem é responsável, Maior? Muito boa noite, Pisque. Muito boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Toda vez que eu venho no seu programa, eu recebo mensagem. Te vi lá no programa Passando a Limpo, gostei de vocês foram lá, vocês explicaram, falaram. Bom, Pisque, hoje o protagonismo da CPI do Gil Matias é com o vereador Diego Machado, que ele é o relator. Eu, na qualidade de presidente da CPI, tinha a obrigação de conduzir, né, os trabalhos da CPI, de convidar as pessoas para escutar, de realmente buscar os fatos, né, e apresentar e dar esse ambiente para que a gente pudesse realmente, né, poder encontrar aquilo que o vereador e relator Diego Machado aponta no seu relatório. Né? Preciso dizer que esse relatório que o vereador produziu é brilhante. Eu digo que acho que essa vai ser a melhor CPI que a história que a Câmara de Vereadores de Joinville já viu. É a melhor CPI com certeza. Nunca se viu uma CPI tão bem feita como essa CPI do Gil Matias. E meu sentimento é de alma lavada. Né? Ontem eu tive minha alma lavada, então o nosso sentimento é de alma lavada. Fala, Ariel. Essa CPI teve começo, meio e fim, né?
coisa difícil de você ver numa CPI, a história mostra isso. E realmente vocês estão de parabéns. É um trabalho complexo, é um quebra-cabeça, você conseguir pegar todo o volume de informações e tirar daí aquilo que efetivamente interessa, que a sociedade saiba, e que efetivamente vai galgar instâncias superiores, outras instâncias, né? E para buscar realmente, no final, a responsabilização de quem tem direito, né? Agora, eu gostaria, relator, que fizesse um breve resumo do relatório final, para a gente poder continuar discutindo. Muito bem, boa noite a todos, né? Boa noite, hoje muito especial ao PISC, já estive aqui no programa algumas vezes, PISC, falando sobre CPI, conversamos já em outros momentos sobre esse assunto e nós sabemos que esse programa ele surgiu por conta desse assunto. Então, de fato, eu percebo hoje aqui, conversando com você, a alegria e a satisfação que você está sentindo hoje pelo resultado que nós chegamos na CPI. Assim, Ariel, foi uma CPI que ela foi produzida a algumas mãos. Eu preciso ressaltar aqui que eu fui o relator de fato, mas sem a participação na CPI, em especial dos vereadores William Tonesi e o vereador Neto, nós não teríamos chegado no resultado que nós chegamos. Já que a nossa equipe técnica ela foi montada juntando as assessorias dos 3 vereadores. Quero destacar aqui 4 pessoas em especial, eu acho que é uma questão de justiça, a doutora Cláudia, que é a minha advogada de gabinete, doutor Roberto, assessor do vereador William, o doutor Paulo, especialista em finanças, doutora Tainara, especialista em contratos, que são assessores do vereador Neto. Então foi um trabalho construído em equipe e nós chegamos nesse resultado. Um dos desafios que nós tivemos que enfrentar, Pisque, foi o descrédito. Vereadores novos, vereadores de primeiro mandato, não sabem o que estão fazendo, não têm conhecimento da Câmara. Então o descrédito no início da CPI em cima da comissão, ela foi alta por conta disso, por conta da nossa juventude, falta de experiência no Legislativo. Mas ao final nós provamos que de fato a CPI ela foi competente e, como o próprio vereador William falou, talvez a melhor CPI da história da Câmara de Vereadores de Joinville, um relatório tão bem embasado que vai servir de norte para todos os próximos relatórios. O presidente Maurício ontem, inclusive, no seu discurso, falou desta forma, que talvez seja o relatório de CPI que vai servir de exemplo para outras cidades e para outros estados. Dizia que ia acabar em pizza, né, Diego? Exatamente. E o maior orgulho, ao final, foi poder falar para a comunidade joinvilense que não terminou em pizza. Mas, respondendo agora, Ariel, a sua pergunta de uma forma bem simples, acho que boa parte das pessoas já tiveram acesso a essas informações através de vários meios de comunicação, mas nós dividimos a CPI em 3 etapas. Primeiro, nós trabalhamos a investigação do projeto, depois a fase da licitação e depois a fase da execução. Na questão do projeto, talvez os indícios de erros mais graves que nós encontramos foi o fato da falta de detalhamento orçamentário e a falta de detalhamento das interferências. Nós sabemos que a lei, e o Ariel e o Pisque sabem muito bem disso, elas não obrigam que o projeto esteja contemplado 100% finalizado, desde que o que falte contemplar naquele projeto não prejudique o andamento da obra. O que ficou comprovado para nós é que o que faltava no projeto, que era o detalhamento orçamentário, que era o detalhamento das interferências, ele foi o ponto de partida para todos os outros erros que aconteceram na sequência. Então, o projeto... as interferências. Então, assim, para nós, nessa fase, a fase do projeto, das falhas de elaboração do projeto, como tem indícios no nosso relatório, eles acabaram prejudicando todo o andamento da obra. Aí na fase da licitação, um projeto com essa falta de informações tão importantes para uma obra dessa envergadura, exatamente, não poderia ter sido licitado. Então o processo de licitação em cima desse projeto também não poderia ter acontecido. Ainda eu até brincava aqui com o Wagner, são 300 páginas de relatório, a gente até tem que fazer uma colinha para às vezes não acabar esquecendo de nada,
Mas na fase de licitações, a publicação do edital e a formalização dos contratos ocorreram sem o projeto executivo completo. Faltou planejamento e essa falta de planejamento durante o processo de licitação também acabou provocando os atrasos e, consequentemente, danos ao erário. Porque aí teve que ter aditivos, né? E a gente pode falar mais sobre essa questão mais para frente. Na questão da execução, ficou claro para nós a incapacidade técnica e orçamentária da empresa, né? Tem um fato gravíssimo durante a execução, que foi a apresentação de um laudo falso por parte do consórcio, atestando ali que um equipamento, a resistência do concreto. Esse documento, ele foi, na época, comprovado pelo executivo de que era um laudo falso. O executivo, na época, essa comissão de acompanhamento não tomou providências, não acionou o Ministério Público. Então, assim, ficou por isso. Então, houve ali também omissão. E quando a gente fala de indícios de ato de improbidade administrativa, a gente tem que lembrar que a lei não fala apenas do fazer, mas o também se omitir. A questão da omissão também diz respeito à questão da improbidade administrativa. Então, de uma forma bem resumida, esses foram os principais erros. Mas assim, Ariel, existe uma série. Nós temos uma série de erros elencados um a um, num relatório de 300 páginas. Mas para nós fica muito claro que o início desse processo, que foi falho com o projeto, e nós sabemos, os próprios agentes do CEINFRA, à época, vieram à oitiva e assumiram publicamente que aquele projeto não poderia ser um projeto executivo, não poderia se iniciar a obra com aquele projeto que estava lá. Então, o início desse processo, que foi a fase de aceitação e de aprovação do projeto, acabou dando margem para todos os outros erros que vieram na sequência. Muito bem. Com certeza, né? Até porque... no caso das interferências, nós estamos falando numa obra que entra pelo centro da cidade, não é? Centro antigo da cidade, em que você encontra coisas das mais variadas, de fibra óptica, esgoto, água e aí vai. Questões históricas, né? Questões históricas, inclusive. Então, realmente você tem razão, né? Porque quando você começa a obra, quando você começa a ter problemas na execução da obra no seu início, que é o projeto, realmente a probabilidade de dar muitos problemas durante a execução é grande. Ariel, só queria complementar, já tinha dito várias vezes, inclusive aqui no programa, eu tinha dito também que eu usava essa comparação, quando a gente falava sobre as investigações da obra do Rio Matias, que a obra do Rio Matias é igual a um avião que cai. Um avião ele não cai por apenas um motivo. É uma somatória de motivos, uma somatória de fatores e de erros que faz com que o avião caia. O que a gente viu na CPI do Rio Matias foi exatamente isso. É a somatória de vários erros, desde lá da fase do projeto, da licitação, da execução da obra, tudo, né? Tudo teve o seu pequeno erro que culminou nesse desastre que foi. Só para finalizar, eu sei que o tempo estourou desse primeiro bloco, mas tanto na fase de elaboração do projeto, da aprovação do projeto, quanto da fase de licitação, nós colocamos isso no relatório, que há muitos indícios que a lei... que a Lei 8666, que trata das regras gerais ali para os processos de licitação, ela foi ferida. Então, existem muitos indícios de que a legislação não foi seguida ou foi ferida nesses dois processos. Muito bem, nós precisamos seguir também a lei do nosso horário. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe os vereadores William Tonesi e Diego Machado. E a partir desse segundo bloco nós fizemos uma pequena substituição na nossa bancada, vamos chamar assim. Sai o atacante Ariel Arno Pisolati e entra... O goleiro. O goleiro, porque agora a gente vai se defender mais, né? O meu sabujo, engenheiro, amigo engenheiro Como? Henrique Xistineto. O quê? Sabujo. Sabujo? Não é sabugo? Boa noite, Henrique. Mas ele já foi vendedor de pipoca, por isso. É verdade. Boa noite. Ô, Henrique, é uma satisfação, porque há 3 anos atrás, você, Wagner e eu, estava no programa, o então diretor aqui do Sistema de Comunicação, Lúcio Mauro,
Verdade. no primeiro programa. É verdade. No outro andar, inclusive. E o assunto era Rio Matias. Então a gente criou esse programa em função das obras do Rio Matias. Em função das nossas discussões fora, lembra? Quem? Em função das nossas discussões que nós estávamos acompanhando o processo. Exatamente. Morando ali perto, vendo as coisas. Henrique, você lembra da primeira audiência em setembro de 2013? Lembro. Eu vi com muita satisfação. O gol saiu agora. Falaram das interferências. Pois é, nós chutamos lá e o gol saiu agora. E o nosso, que me desculpe, meu amigo, Silvio Peck, eu acho que ele foi alimentado com pouca comida, porque era 6 anos de... Foi 8 quase. É verdade. 8 Quase anos. 8. Quando nós falamos das interferências. E tanto é, Henrique, que você que foi presidente da Águas de Joinville, tantas vezes você falou aqui que a Águas de Joinville não podia ter assumido o que assumiu. E os nossos relatores, os nossos pesquisadores, Águas de tanto Joinville. o William quanto o Diego, enquadraram o presidente da Água de Joinville. A Água de Joinville, naquele momento, naquela oportunidade, onde eu estava, inclusive, como diretor de expansão, e já estava acompanhando mais ou menos a Tu coisa. também é culpada, não? Não, foi antes, saí antes. Eu particularmente, tive a oportunidade de pegar na mão os projetos que estavam na prefeitura, por uma pessoa conhecida que ela ia entrar na concorrência, não total, ela ia entrar parcialmente com fornecimento de galerias, enfim, né? Então ele foi lá, pegou os projetos para poder estudar, e ele me chamou na casa dele, e falou: Henrique, somos amigos, não vou dizer de infância, mas somos da infância de Joinville, conhecemos há 40 e poucos anos. Ele me mostrou os projetos. Quando ele me mostrou, começou a me mostrar as falhas, eu falei: meu Deus, mas esse projeto, eu nem sonhava com o negócio. Ele falou: mas esse projeto, olha aqui, olha, tinha ferragem invertida, um lugar que chegava em lugar nenhum, chegava aqui e não continuava. Então eu vi uma série de falhas. Evidentemente, aí eu acabei indo para a companhia da expansão, eles, evidentemente, talvez tivesse melhorado alguma coisa, mandaram os projetos para lá. Quando pegamos aquilo, falamos assim: vamos analisar. Ao analisarmos, ficamos lá uns 10 dias analisando, porque a prefeitura queria, né? Falou: olha, enumeramos, isso aqui está faltando isso. Fizemos uma série, elencamos aquilo que os profissionais lá viram. Sabe o que aconteceu? E dissemos: e a prefeitura, e nós não podemos fazer nada disso. Não pode. A companhia de águas, ela é administrada totalmente pela tarifa. Então ela não pode desviar nenhum centavo da tarifa, que não seja por uma concessão dada pela Câmara de Vereadores, um acordo, enfim, um contrato com a prefeitura, mas mesmo assim tem que pagar ela. Aí foi quando eu disse que eu não faria isso aí, e tem que fazer isso. Nós não vamos fazer nada disso e vocês vão fazer. Esse foi o recado que veio. Eu falei: não, eu não vou. Aí, então, rua. Então, aqui foi o primeiro gol. Saiu o gol agora. Chutamos lá, avisamos. Bola na rede. Foi um gol de goleiro, demorou, né? Pra chegar Não, de bola. goleiro não, mas... Wagner, vamos mostrar o comércio fechado Vamos. na via gastronômica. Na Mas Jerônimo acho que Coelho, antes disso, podemos mostrar o presidente da Câmara falando que foi um dos, na época, autores do pedido, que foi derrotado lá. Mas que, se me permite fazer um parêntese nisso, já que vai ser a fala do Maurício, quero compartilhar com você. Veja só como que às vezes a gente não está tudo na mão de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu me lembro, alguns anos atrás, o PISC organizou uma reunião lá no Hotel Prince. Eu, então, assessor do vereador Odir, fui acompanhar o vereador Odir naquela reunião. Quase não conseguimos chegar no Hotel Prince pela situação que se encontrava a via. Se não me falha a memória, o vereador Ninfo estava naquela reunião também. E eu, sem entender nada naquele período,
E veja como que é as coisas. Alguns anos depois, Caiu no teu colo. eu me tornei o relator da CPI de uma reunião que eu participei com o PISC, com outras pessoas, comerciantes, alguns anos atrás, e naquela primeira reunião que eu estava com o PISC, eu não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo. E alguns anos depois a gente está tendo, junto com os colegas, esse protagonismo de algo, de uma reunião que eu participei pela primeira vez há 4, 5 anos atrás. E o Odir fez uma audiência pública lá, exclusivamente sobre a reumatismo. Sim. Você era assessor. O Henrique e Pisque, se me permite, acho que a gente tem que fazer justiça aqui também a 6 vereadores da última legislatura que lutaram muito pela abertura dessa CPI e não conseguiram porque eles foram esmagados pela base governista que imperava na Câmara. Vereador Odir Nunes, vereador Maurício Peixe, que ontem estava emocionado na leitura, inclusive, do relatório, vereador Iracema do Retalho, vereador Facchini, né, a vereadora Tânia e o vereador Ninfo, 6 vereadores. Mas foi bom, sabe por quê? Se tivesse sido feito naquela época, aí sim, aqueles vereadores iam acabar, não tinha acontecido. Aí sim ia virar pizza. Muito bem, então vamos ouvir aí a palavra do presidente da Câmara, Maurício Peixe, e de outro membro dessa CPI, né, dessa comissão, o vereador Neto Peters, falando sobre o resultado final e o seu relatório. Nós ficamos 2 anos em 6 vereadores trabalhando para ter uma 7ª assinatura na legislatura passada para abrir a CPI do reumatismo. Nós sabíamos o que tinha ali de errado. A gente sabe o que foi enterrado ali e o que até não foi. Por isso queríamos fazer, apurar a responsabilidade. E aí foi o primeiro ato desta legislatura, quando assumi a presidência da Câmara, com os 11 vereadores, e aí vieram todos os 19, assinaram a CPI. Começou todo esse trabalho. São mais de 300 documentos, nós avaliamos mais de 60 mil páginas de documentos, então isso dá uma dimensão para você que está nos assistindo de quanto que foi o nosso empenho, a nossa dedicação. Nós queríamos trazer essas discussões muito pautadas para dados e fatos, para documentos, para a gente conseguir embasar e entregar para o Ministério Público um relatório muito bem embasado, que ele consiga dar os próximos passos para os indiciamentos. A gente avaliou na fase de licitações, na fase de projeto, 5 erros, e a gente está apontando no relatório, e na fase de execução mais 2 erros. Isso demonstra o quê? O que começa errado não tem como dar certo, ter um resultado adequado, um resultado final muito bom, a não ser que seja corrigido ao longo do tempo. E esperamos que isso tenha uma continuidade na justiça, porque quem fez errado, quem não fez o correto vai ter que dar uma explicação e também pagar por isso que aconteceu. Então, parabéns aí à CPI do reumatismo, que cumpriu a sua finalidade. Muito bem, tá aí os vereadores. Ouviu o Neto? Ouvimos o Neto, sim. Não, esse foi o presidente. Não, o Neto também falou. Falou? O Nota deu um toque ali. Deu um toque final. Eu acho que ele está certo, porque eu tinha escrito aqui, ó. Diga lá. Concorrência mal feita, contrato mal feito, relatórios mal feitos. Obra mal feita. Olha, a gente aqui passou 3 anos, ou 3 anos do programa, alertando, né, Henrique? Olha, dei uma olhada aqui, mostrando tudo que estava sendo feito erroneamente. Nada. E olha, é a primeira vez que eu sou político, ex-político, mas convivo na vida pública há mais de 50 anos. E quero dar os parabéns para vocês, porque é a primeira vez, né, Henrique, que saiu realmente um relatório indiciando os responsáveis. Quem são os responsáveis, do presidente? O vereador Diego está com a lista aqui. O presidente hoje está de folga. Não, mas eu... Tá certo. Eu não quero tirar o protagonismo do vereador Diego, que ficou com a relatoria desse projeto, dessa CPI, e ele fez um trabalho muito importante. Mas você vai responder depois. Mas sabe o quê? Tem gente falando, já está até escrevendo aí na mídia,
dizendo que a CPI, não é que que a CPI julga politicamente, não tem que se meter juridicamente. Mas isso é o pensamento antigo. Ela não vai julgar juridicamente, mas ela vai levar à justiça. Sim. Exatamente, né? Um caso de impeachment é puramente político e todo mundo acha maravilhoso. É. Né? Mas eu queria fazer uma observação. Eu cheguei lá ontem às 9 horas, quando abriu os trabalhos, e fiquei muito feliz, eu, Henrique, que estava lá assistindo a abertura o Procurador da República. Não é? Não sei o nome dele. Isso, o Dr. Hercias, eu convidei ele para participar lá, convidei também o Dr. Mário Gana para também estar presente, né? Ele não pôde estar presente, e o Dr. Hercias, ele acompanhou bastante tempo lá, ele acompanhou aí por 4 horas lá a leitura do relatório, e aí por momentos, enquanto os outros vereadores faziam a leitura, eu fui lá conversar com o Dr. Hercias. Aí conversando com ele, ele me apontou, o Ministério Público, ele tem um poder menor do que o da CPI. Então eu acredito que o trabalho que a gente fez na CPI, ele vai ser tão importante, mas tão importante para o Ministério Público, porque o próprio doutor Hercias falou para mim assim, William, a CPI ela tem um poder muito maior do que nós procuradores. E aí as pessoas podem até confundir, mas por que tem um poder maior a CPI e o procurador tem menor? É porque é questão de abrangência. Então, a CPI ela tem uma abrangência, um poder de abrangência muito maior do que a Procuradoria, né, Federal. Mas a gente tem poderes menores sobre a pessoa. Então, o procurador ele pode colocar lá no relatório dele, mandar prender, mandar para o juiz. A CPI não pode. Né? A CPI ela pode indicar ilícitos, a CPI ela pode apontar. Né? Como já foi relatado várias vezes, a CPI ela tem um poder de investigação. Então a gente pode investigar. A gente só pode mandar prender quando quando tiver, como é que fala quando acontece o crime na hora ali, em flagrante. Né? Se não for flagrante, não pode. Então, a gente não tem esse poder, nós não temos poder de mandar prender como tem o Ministério Público. Mas essa complementação do trabalho que nós fizemos na CPI com o que o Ministério Público vai fazer daqui para frente, eu tenho certeza que vai produzir frutos. Porque eu li, né, o relatório do Ministério Público lá, que apontou, né, os diversos erros. E o trabalho que a gente fez na CPI foi muito mais além daquilo que estava sendo apontado. Então eu tenho certeza que a gente apontou muitas coisas que o Ministério Público não tinha pego e agora ele vai poder usar. Porque esse documento ele é público, né, ele tem validade, ele tem fundamento. O vereador Diego fez um relatório muito bom, ele tem fundamento. Eu posso aqui discorrer sobre vários itens que a gente apontou lá, né, por exemplo, sobre licitação. Né, foi justificado como o edital foi mal feito. O edital de licitação apontou lá 3 serviços básicos que qualquer empresinha de fundo de quintal poderia participar. Nós falamos isso. Então, isso está provado no nosso relatório. Né? Então, quer dizer, eu posso aqui, a questão da Águas de Joinville, nós chamamos lá a engenheira, perguntamos, engenheira, precisava ter feito essa obra nesse momento? Ela foi categórica, não precisava. Então, a Águas de Joinville poderia ter feito a obra? Poderia, desde que tivesse contrapartida, desde que o município pagasse, ou que fosse feito um estudo. Né? A parte a companhia vai, porque a expansão vai ser feita daqui a 20 anos, então vamos antecipar, parte a companhia pode pagar, mas a outra o município tinha que assumir. Então, quer dizer, ficou muito caracterizado diversos pontos. Mas sabe quem se aprofundou também nesse assunto? O engenheiro Henrique Xiste Neto, que tem vários apontamentos sobre esse relatório, né, Henrique? Não, o que eu queria falar, já resumi, eu acho que eu não quero perder mais tempo em cima disso, entendeu? Eu acho que vocês têm mais o que falar, temos mais ainda o 3º bloco, mas é aquilo que você acabou de falar, né? O presidente tinha que falar sobre isso. Tem gente falando, essa não vai dar em nada, porque não sei o que. Não é que não dá em nada, já acabou. Ela não tem mais o que dar. O que foi feito já deu, e deu muito bem, porque muda, inclusive, o que o Pisque está falando é muito importante, muda, inclusive, conceitos do que é político e do que não é, o que é jurídico, o que não é. Mas ficou claro, vocês não estão julgando nada, vocês estão levantando e com isenção. Eu acredito que tenha sido, a gente pelo menos pela que acompanhou, houve isenção.
Não foi em nenhum momento, Henrique, é algo que nos orgulha, isso, e nós falamos isso ontem em alguns momentos. Algumas pessoas também, a gente ouviu isso, né? Não, mas a CPI é só para fazer um palanque eleitoral. Em nenhum momento podem assistir todas as reuniões da CPI. Em nenhum momento nós utilizamos dos convidados que lá estavam para fazer daquilo um palanque eleitoral. Nós trabalhamos a CPI tecnicamente, em cima de fatos, em cima de documentos. Ela não foi tratada de forma política em nenhum momento. Algumas pessoas, inclusive, nos alertavam, olha, vocês poderiam, inclusive, explorar mais politicamente a CPI. Olha, aquele convidado lá, vocês poderiam ter feito isso. Por quê? Se não há necessidade de fazer, não vamos fazer. Nós queríamos passar credibilidade para a CPI, mas nós sabíamos que essa credibilidade, ela só seria no final, baseada no relatório e no que nós estaríamos apontando. É só ver a CPI do Senado que ninguém acredita nela. A CPI do Senado está aí, é o oposto dessa aqui. O Henrique, deixa eu falar uma coisa. Eu e Henrique acho que estamos de alma lavada. Eu não estou feliz, porque não, em setembro de 2013, quando nós alertávamos sobre as interferências, nós fomos simplesmente ridicularizados por dois personagens. Um é o 048, que a imprensa nem encontrou ele agora para responder nada. Eu não sei como é que mantém um cara que não vale nada há 8 anos. E o outro, aquela engenheira Carla. Olha, nós passamos até um constrangimento lá, né? Quando nós questionamos algumas coisas na audiência. Só questionamos, né? Não agredimos ninguém, né? Não agredimos ninguém, só questionamos. E fomos ridicularizados. Agora nós estamos de alma lavada, porque tudo que nós falamos aconteceu. Só para colaborar com o que o Diego falou e para dizer que é verdade, o próprio ex-prefeito Udo, quando a gente ouviu ele na CPI do Rio Matias, ao final da oitiva dele, nós abordamos ele, conversamos com ele e falamos assim, obrigado, eu achei que eu ia vir aqui, que vocês iam querer me humilhar, que vocês iam querer bater na gente para explorar politicamente, mas vocês fizeram a coisa de forma séria. Então, parabéns para você e muito obrigado pela seriedade. O próprio ex-prefeito Udo falou isso para nós durante a oitiva dele. Então, nós fizemos um trabalho realmente sério. Só que ele não teve a capacidade que todo prefeito, principalmente o prefeito, né, teria que ter para analisar e brecar na hora certa. Sim. Tá? Ele devia ter se infiltrado e bloqueado lá no começo. E meios ele teve. Alertado foi, e meios ele teve. Eu tenho que alertar vocês agora sobre o nosso horário, que infelizmente já se foi. Mas a gente vai para o terceiro bloco daqui a pouco, depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o presidente da CPI do Rio Matias, William Tonesi, e o relator da CPI, o vereador Diego Machado, que já estiveram aqui nesse programa, e você acompanha todos esses programas e muitos outros com outros convidados acessando as nossas redes sociais, facebook.com/Passando a Limpo na TV e youtube.com/Passando a Limpo na TV. Professor Pischi. Jorge, eu estou muito feliz por ter aqui no nosso programa o vereador William Tonesi, o vereador Diego. Olha, uma nova safra de políticos que nós temos em Joinville. Tivemos uma boa renovação na Câmara. Boa, e no dia 8 nós vamos ter aqui o nosso prefeito. Sim. Né? Então, olha, ninguém acreditava que a CPI do Rio Matias desse alguma coisa. Acho que tinha muita gente torcendo para que não desse muita coisa. Está dando. Né? Saiu aí o resultado. Você que é guerrilheiro lá da ETA, né? Da Espanha lá. Está com a palavra, querido. Pergunte o que quiser. Eu acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro, nós falamos da CPI, vocês falaram da CPI e vocês citaram nomes. E os nomes estão aí, e acho que é importante que esses nomes
todo mundo saiba. E o que eu gostei muito no trabalho da CPI não é só citar o nome, sino citar claramente o vínculo de por que esses nomes estão sendo citados. Acho que isso é importante. Sim. Tem duas perguntas que eu gostaria de fazer, e eu acho que nós temos uma imagem, nós falamos da CPI, dos nomes dos vereadores, nós temos uma imagem dos vereadores todos. Sim, exatamente, temos uma foto aí que mostra o momento do relatório, onde os membros da CPI, eles estão ali, né? Uma foto, aliás, muito bem tirada pelo meu amigo jornalista, fotógrafo Mauro Arthur Schlick, um dos competentes profissionais da nossa cidade. E olha lá, tá lá. Eu queria reconhecer aqui duas coisas, e acho Dá uma olhada lá! Que o Diego aí foi feliz nisso daí, primeiro de reconhecer o trabalho não só dos vereadores, sino também de todos os técnicos que trabalharam nisso. E eu lembro aí da situação, imagino o constrangimento, eu senti inclusive o vereador Aragão um pouco constrangido na hora da votação, na hora da leitura, porque ele foi um dos que assinou do primeiro grupo, quer dizer, na legislatura passada, onde poderíamos ter tido essa CPI, poderíamos ter corrigido coisas, não aconteceu, e o vereador estava aí na comissão. Eu gostaria que contasse um pouco qual foi a grande contribuição do vereador Aragão como membro da comissão da CPI. Jordi, a Câmara, quando você forma uma comissão ou qualquer outra comissão da Câmara, não só a CPI, é definido pela maioria, pelas bancadas. Houve um acordo entre grupos de vereadores dentro da Câmara de que os grupos definiriam quem seriam seus representantes. No caso do nosso bloco, do nosso grupo de vereadores, ficou definido que seríamos eu, o vereador William e o vereador Neto. Do outro grupo de vereadores da Câmara, entre eles, definiram que seria o vereador, a princípio, Cassiano e depois o vereador Aragão. O Cassiano pediu para sair e indicou o vereador Salles para a CPI. A contribuição dos vereadores, e para quem acompanhou, e o que eu estou falando aqui não é nem uma crítica em relação a isso, mas é uma questão de fato. Quem acompanhou a CPI viu que quem participou de forma mais efetiva, perguntando, questionando, inclusive colocando a equipe à disposição para elaboração, foram os vereadores William Tonetti, vereador Neto e eu como relator. O vereador Salles, inclusive, votou a favor, esteve em todas as reuniões conosco, igual o vereador Cláudio Aragão. Agora, é lógico, o vereador Cláudio Aragão ele fica numa situação um pouco delicada, justamente porque a CPI estava analisando fatos que aconteceram em nenhum governo, aonde ele foi líder do governo e ele foi presidente da Câmara, sim, apoiado pelo então prefeito, que era uma das pessoas que estavam sendo ouvidas nessa CPI. Então é óbvio que ele ficou numa situação delicada para ele, de forma pessoal, porque pelo que ele já tinha vivido na gestão anterior. Mas nós não sentimos em momento algum prejuízo à CPI a participação do vereador. Eu acho muito boa a participação dele, porque... Só uma pergunta, queria que você esclarecesse. Você que tem uma mente prodigiosa. Como é que o cidadão participa da entrega numa cerimônia, que foi uma cerimônia, a entrega do relatório, e não vota? Eu estou com o vereador Diego. Eu acho que ele estava numa posição, durante toda essa CPI, ele esteve numa posição delicada. Quer dizer, ele se opôs todo o que pode a que não acontecesse a CPI. Hoje eu agradeço ao vereador Aragão que se opusesse e que a CPI não saísse no governo anterior, e eu escutei isso há pouco, eu acho importante. Hoje nós temos um resultado, um relatório da CPI muito melhor do que poderia ter saído no governo passado. Eu acho que a cidade de Joinville, ganhou com isso. Então eu queria agradecer publicamente ao vereador Aragão que ele tivesse se oposto, porque o resultado foi muito melhor. Esse seria um ponto. O segundo ponto, um dos nomes que está aí citado, é o do antigo secretário Adelir Stolf. Sim. E o secretário Adelir Stolf participava da gestão passada, da gestão do prefeito Carlito. O prefeito Carlito não foi citado pela comissão de inquérito, mas o prefeito Udo Deller sim. Eu gostaria que o nosso telespectador entendesse por que o prefeito Carlito não foi citado e o prefeito Udo Deller foi citado pela comissão. Jordi, veja bem, eu já citei no primeiro bloco, eu acho que é bom reforçar. Todos os nomes que nós colocamos no relatório, nós tomamos o máximo de cuidado para que o relatório tivesse muito claro todos os indícios que nos levaram àquele nome.
para que a gente não cometesse nenhuma injustiça, porque nós sabíamos que isso seria dado uma ampla publicidade e um nome que estivesse ali de uma forma injusta, uma responsabilidade enorme na hora de citar poderia alguém. prejudicar essa pessoa. Então, todos os nomes que foram citados no relatório como possíveis de terem cometido alguns erros é porque ficou evidenciado por documentos, por oitivas, de que essas pessoas tiveram a possibilidade de não cometer aquele erro, mas acabaram cometendo. Né? Se foi de propósito ou não, a justiça lá na frente que vai avaliar e vai definir. Em relação ao prefeito Carlito, naquele momento do governo, era a questão de elaboração do projeto. Era uma questão muito mais técnica e para nós não ficou em nenhum momento evidenciado uma participação direta do prefeito naquele momento, já que se tratava de algo técnico. E aquele projeto que foi apresentado no governo Carlito não foi o projeto que depois foi de fato licitado. E o presidente, inclusive, que se debruçou em relação a isso, pode inclusive falar melhor do que isso. E em relação ao prefeito Udo, nós encontramos evidências de que o prefeito Udo a todo momento tinha pleno conhecimento dos erros, dos indícios de erros que nós estamos apontando no relatório. Então, era de conhecimento do prefeito os atrasos, era de conhecimento do prefeito que a empresa não estava capacitada de forma técnica e orçamentária para fazer isso. Era de conhecimento do prefeito de que havia ali mais de 60 notificações em relação à obra por parte da empresa. Então, para nós ficou evidenciado que o prefeito Udo ele tinha conhecimento e naquele momento ele tinha poder como gestor municipal de intervir a esses erros. Ele assumiu a responsabilidade da sua omissão. Inclusive com um documento que foi compartilhado com o Ministério Público, onde existe um documento. Na própria oitiva do ex-prefeito Udo, quando nós estávamos lá conversando, o prefeito deixou de forma muito clara, dizendo assim, a empreiteira afundou o preço da obra e teve que honrar com o compromisso depois. Ele citava isso várias vezes. Foi a empreiteira que afundou o preço, foi a empreiteira que afundou o preço. Aí eu perguntei para o prefeito Udo, entre ganhar o edital de licitação e a emissão de ordem de serviço, né, existe um prazo temporal. Falei, senhor, então o senhor soube de como foi a concorrência, como a empresa ganhou, que ela afundou o preço, né, o senhor teve acesso ao edital e tudo mais? Ele falou que sim. Então, por que o senhor, mesmo assim, sabendo de tudo isso, emitiu ordem de serviço? Aí ele falou, porque eu quis. Então, quer dizer, ele assumiu a responsabilidade naquele momento de tudo que aconteceu no processo licitatório. E como ficou muito bem evidenciado no relatório, o processo licitatório ele teve inúmeros erros, né? Existe lá a questão do contrato social da empresa que a gente está apontando, mas não... Porque não dá para dizer que... Está no relatório que teve uma alteração do capital social. O juiz que vai julgar se isso é ilegal ou não, porque não cabe a nós. Só, presidente, só para complementar essa sua fala, no relatório nós colocamos como indícios de burla à licitação o fato de, naquele momento que está acontecendo o processo de licitação, a empresa vencedora ter feito uma alteração de capital social para atender um requisito da licitação que foi suspensa por alguns dias, inclusive. Sim, exatamente. E voltou com algumas alterações. Pode ser correto, mas suspeito. Assim, essa alteração social que foi realizada, ela não é uma irregularidade. Não? Mas para nós é uma ilegalidade. Quem vai julgar é o juiz, não o juiz que vai dizer é o se indício. legal. Exatamente. Mas deixa eu falar aqui, Jorge, o Wagner, Diego e o meu amigo William. Essa novela está muito longe do fim. Agora passa para outro nível. Muito longe do fim. Vocês cumpriram o papel de vocês. Só que agora, o novo governo tem que dar uma solução ou apresentar uma solução para resolver este gravíssimo problema de milhões e milhões de reais enterrados sem uma solução. Mas nas conclusões do relatório, e esse é outro ponto, desculpa interromper aqui, mas outro ponto que me parece importante são as recomendações que o relatório está fazendo nesse sentido. Porque eu já ouvi dizer aqui, olha, o governo atual fez muito mais do que o governo Udo, que também não é verdade. Não, em 6 meses não fez ainda. Não é verdade.
reasfaltaram, a via gastronômica, e a Jerônimo Coelho. Mas tudo isso é só uma maquiagem. Sim. Que o problema grave Está lá embaixo. está lá embaixo. E que vai ter que ser concluído. Vai ter que ser concluído. O atual projeto não vai apresentar conclusão nenhuma, zero, porque não vai funcionar. Então, foi pedido 2 anos de prorrogação. Já se passaram quase 6 meses. A licença ambiental venceu? Já venceu? Já venceu. Então, ó, os problemas estão se agravando. Joinville não pode aceitar um projeto enterrado e sem solução, porque esse que está aí não vai funcionar. Só para lembrar, eu gostei muito do relatório em 3 pontos principais. Um é indicar, citar, justificar e recomendar. E na recomendação eu gostaria de fazer dois pontos que eu gostaria de escutar os vereadores aqui presentes. O primeiro é que esse exemplo da obra, do projeto incompleto do Ribeirão Matias, nós já vimos outras vezes posteriormente. A duplicação da Santos Dumont é o exemplo exato. Foi feito um projeto, foi licitado, foi mudado de novo, e tudo isso permite que tenha aditivos, que tenha mudanças de projeto. Então, é importante essa recomendação que está sendo feita de que só se licitem projetos completos, detalhados, com todas as interferências e tudo. Esse é um ponto importantíssimo. E o segundo, que tem esse acompanhamento. Quer dizer, nós temos que aprender do Matias em 2 momentos. Corrigir o que está mal feito, e aí dar continuidade a um projeto que não tem pé e cabeça. Eu gostaria de saber como, de que maneira a Câmara de Vereadores vai fiscalizar a priori, de uma maneira proativa, porque uma coisa é o posteriori. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que são da base governista, eu acho que está certo. Tem que dar força para o governo novo, que o anterior que está ali nunca ouviu ninguém. Sempre ignorou, sempre se achou superior. Vocês têm alguma notícia de que o projeto do Rio Matias está sendo efetivamente reestudado para dar uma solução, para resolver o problema das cheias? Bom, Bisque, a gente já está chegando quase no final do programa. Acredito que não vai dar tempo de a gente continuar muito no debate. Eu sei que o governo agora ele vai refazer o projeto, dependendo da decisão judicial, ele depende da decisão judicial para tomar uma atitude, se vai realmente romper o contrato e ele vai licitar novamente, então ele está aguardando essa questão da decisão judicial. Para deixar claro, eu não sou base do governo, sou um vereador independente, assim como o vereador Diego Machado, a gente está aqui em prol da cidade. Para ajudar. Então, o que o governo fizer de bom, nós vamos apoiar, mas o que ele fizer de ruim, a gente também vai criticar. Isso para deixar claro, não sou base do governo, eu quero o bem da cidade de Joinville. Então, vou ficar aqui à disposição para vir aqui em quantos programas quiser, para a gente continuar debatendo sobre esse tema. Eu, na qualidade de engenheiro civil, estou acompanhando e vou acompanhar isso, junto à Secretaria da CEINFRA, junto com o secretário Jorge Sá, e a gente vai poder dar esse caminhamento. Então, eu quero aqui eu sei que eu vou esgotar o tempo, então eu quero deixar meu agradecimento por estar aqui no programa de vocês, por estar aqui expondo, falando com o povo joinvilense mais uma vez nesse programa seu que já é sucesso na cidade de Joinville. Então, fica aqui meu agradecimento e também aos nossos 11 vereadores que, como o vereador Diego colocou, foram aqueles que nos apoiaram para chegar nessa CPI do Matias. Ô Diego, vocês agora têm que ficar bem alertas, porque não adianta deixar como está. Temos que olhar para frente. O Jorge Sá, que falou numa primeira entrevista aí, que não tinha muito compromisso com o Rio Matias, vai ter que se comprometer. Vai. Para achar uma solução. E nós esperamos, Jorge, eu, Wagner, Henrique, Ariel, Isolati e o povo de Joinville quer uma solução. Agora tem mais o seguinte. Muito bem, Pisque, quero agradecer também. Nós vamos continuar fiscalizando e acompanhando
óbvio, né? Também quero fazer das palavras do vereador William as minhas, né? No que diz respeito à questão da base. Nós somos parceiros sim do governo, o que é bom nós vamos apoiar, o que é ruim nós vamos criticar. Algumas vezes eu fui à tribuna, inclusive, cobrar secretário já nessa gestão. Então, nós temos essa independência na Câmara de Vereadores, nem de base, nem de oposição, mas de uma forma coerente, e o que é bom, é óbvio que nós vamos apoiar. Quero agradecer aos vereadores da Câmara, em especial os 11 vereadores, a qual o vereador William citou aqui, que nos deram a oportunidade de estarmos na CPI. E Pisque, mais uma vez, muito obrigado. E para finalizar, a comunidade joinvilense, a todos os joinvilenses, essa CPI não virou em pizza. Mas só queria dizer o seguinte, enaltecer muito o trabalho de vocês dois. Acho que foi a primeira CPI, desde que me conheço por gente, olha, já estou há 60 anos, embora tenha 40 e poucos, de vivência política. Mas queria pedir uma coisa para vocês. O problema que nós levantamos aqui no início do programa é muito grave. A dengue. Cobre do governo municipal, porque em uma semana aumentou 2.000 casos. O município que tem mais dengue depois de nós é Navegantes, com 300 casos. Que é isso? Tem algo de errado. Boa noite, telespectadores. Parabéns a vocês. Parabéns. Obrigado a todos aqui. Muito obrigado. Muito bem. E você que está nos assistindo, não esqueça, toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.